Jó, capítulo de número 19. Leremos do verso 25 ao 27. Jó 19, do verso 25 ao 27. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Jó 25, 26 e 27. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, rogamos a orientação do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos compreender as Tuas verdades e assim, ó Deus, sermos edificados pelo poder da Tua palavra. Fala conosco neste instante, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegou o dia em que o saldo da nossa conta bancária já não importa mais. Que a marca das nossas roupas ou o carro que nós temos também não impressionam mais. Chegou o dia em que ter condições de ir a um restaurante, fazer viagens ou passear também já não tem tanta importância assim. Chegou o dia em que o que realmente voltou a ser importante é a vida. E é exatamente neste momento que nós temos tempo para parar e pensar na vida, é que nós nos vemos diante novamente da fragilidade dela e diante da nossa impotência, diante da morte. Pois um ser vivo, invisível aos olhos humanos, tem ameaçado e levado as pessoas ao desespero. E são nessas horas que nós somos instigados, somos levados a pensarmos: o que eu devo fazer? Já que tudo aquilo que eu tenho, já que tudo aquilo que me serve já não tem mais importância, porque o que tem importância para mim agora é a vida. Mas mesmo quando eu me vejo diante da vida, eu descubro que eu sou impotente e frágil. E a vida é frágil demais. O que eu posso fazer? Que caminho que eu devo tomar? É interessante que Jó, ele também estava vivendo este drama, pois o fato de Jó ser um homem temente a Deus, um homem íntegro e reto que se desviava do mal, não o impediu de passar pela perda de todos os filhos, não o impediu de perder todos os seus bens, não o impediu de perder a sua saúde. E agora Jó vê-se diante também da fragilidade da vida. Jó vê-se também diante da sua impotência de alguma forma conseguir resolver ou tentar melhorar o que estava acontecendo com ele. Pelo contrário, a situação de Jó agravava-se mais ainda. Jó perde os filhos, Jó perde os bens, Jó perde a família, Jó perde a saúde. Talvez se pensarmos que estava ruim para ele. Se olharmos para o capítulo de número 19, nós veremos que começa a piorar mais ainda. Porque agora Jó passa a enfrentar o fato de pedir socorro aos conhecidos, aos parentes, aos irmãos, e as pessoas não o ajudarem. E o pior ainda, elas passam a rejeitá-lo. Se você olhar no capítulo de número 19, a partir do verso de número 13, o texto nos fala que Jó foi abandonado pelos seus irmãos e conhecidos.
no capítulo 19, verso 14. O texto nos fala que os parentes de Jó o desampararam. No verso de número 15 e 16, ele se vê desprezado até pelos seus empregados. No verso de número 17, ele passa a ser intolerável frente à sua esposa por conta do mau cheiro que ele exalava, que era repugnante. No verso de número 18, as crianças, além de desprezá-lo, zombavam dele. No verso de número 19, os amigos íntimos dele passaram a odiá-lo. E no verso de número 21, 22 e 23, Jó passa a ser ignorado por todos. Veja a amplitude do sofrimento de Jó. E veja que Jó, ele se vê incapaz de fazer algo para sair dessa situação, ou para melhorar algo na sua vida. Mas foi exatamente neste momento que Jó se vê diante da fragilidade da vida, diante da sua pequenez, da sua impotência. Foi exatamente neste momento que Jó estava diante do desprezo, da doença, da morte, que Jó mostra-nos o que fará a diferença em nossa vida. É neste momento que Jó mostra-nos no que nós devemos pensar e como nós devemos agir. Então, diante desse texto, que vem nos narrar um pouco sobre a vida de Jó e o drama que ele estava passando, eu gostaria de pensar um pouco com vocês, neste momento, sobre o tema que ainda há esperança. É isso mesmo. Jó, por meio desse texto, por meio da sua vida, das suas atitudes, ele nos leva a crer que ainda há esperança, independente da situação que estejamos vivendo neste tempo. Mas, segundo o texto, o que fez Jó entender que ainda havia esperança? O que levou Jó a essa conclusão? Quando nós olhamos para os versículos que nós lemos, de 25 a 27, nós encontraremos a resposta, ou as respostas, que levaram Jó a concluir que, independente do que ele estava vivendo, ainda havia esperança. Mas o que Jó fez? A primeira coisa que ele deixa claro aqui, e que nós também devemos fazer, Jó, em primeiro lugar, ele creu em Deus. É exatamente isso que fica muito bem claro no verso de número 25 que nós lemos na primeira parte. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Por meio dessa declaração, porque eu sei que o meu Redentor vive, Jó deixa claro que a situação atual dele de miséria, Jó deixa claro que a situação dele atual de desprezo e fragilidade não poderiam impedi-lo de continuar confiando em Deus, de continuar crendo em Deus. Mesmo que Jó não tivesse mais nada, por meio dessa declaração ele está nos dizendo: eu ainda tenho minha fé em Deus. Eu posso não ter saúde, eu posso não ter meus filhos, eu posso não ter amigos, eu posso não ter mais o apreço da minha esposa, eu posso não ter mais o amor dos meus amigos mais próximos, eu posso não ter mais bens, eu posso não ter tudo, mas por meio dessa declaração Jó está dizendo: mas eu ainda posso continuar crendo em Deus, porque ninguém poderá tirar a fé que eu tenho nele. E essa expressão que Jó usa, o sei de Jó, é uma expressão que nos leva a entender que Jó tinha uma convicção profunda, uma certeza inabalável de que ele poderia esperar em Deus. Jó, aqui diante do terror que ele está vivendo, por meio dessa expressão, eu sei que o meu Redentor vive, ele está se mostrando uma pessoa firme na sua fé, ele está se mostrando uma pessoa inabalável na sua fé, ele está se mostrando uma pessoa esperançosa na sua fé e crendo
que realmente poderia esperar em Deus. Nós havemos de lembrar aqui que Jó, segundo o texto mesmo nos mostra lá em Jó, capítulo de número 1, ele era um homem admirado por Deus. Jó, capítulo de número 1, verso de número 8. O texto nos diz o seguinte: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem disse essas palavras foi o próprio Deus a Satanás. Deus tinha olhos para Jó. Deus admirava a forma como Jó vivia a sua fé. Deus admirava a forma como Jó o temia. Deus admirava a sua forma como Jó o buscava. Jó tinha uma fé experimental, ou seja, uma fé que ele vivenciava no dia a dia. E isso fez com que ele, no momento de dificuldade, no momento de perda, de desprezo, de dor, essa fé experiencial do dia a dia, fez com que ele conseguisse fazer essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive, demonstrando assim essa fé inabalável, essa certeza profunda de que ele poderia esperar e continuar esperando em Deus. E esta fé de Jó é que fez a diferença quando Jó não tinha mais nada no que esperar. Essa fé de Jó que fez toda a diferença quando Jó não tinha mais ninguém para ajudá-lo. Foi essa fé de Jó que fez com que ele enxergasse, com que ele poderia contar com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O fato é que, frente à crise que nós estamos vivendo, muitas têm sido as promessas de esperança para nós. Nós temos sido chamados a depositar a nossa confiança, a nossa fé em coisas ou em pessoas, como o governo, por exemplo, os médicos, os cientistas. Temos sido convidados a depositar a nossa fé, a nossa esperança nos remédios, nas vacinas, até mesmo em nós mesmos. Mas não se engane. Todas essas coisas e essas pessoas, elas são como nós, elas são como Jó. Elas são pessoas limitadas, são pessoas frágeis e que pouco podem fazer diante daquilo que nós estamos vivendo. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que o melhor método, o melhor guarda, o melhor emprego, sem o auxílio de Deus, sem o auxílio das mãos de Deus, ele se torna falho e inútil. Hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo desafiados a depositarmos nossa fé e esperança em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós devemos colocar a nossa declaração. Está difícil, está complicado aos olhos humanos, mas eu sei, eu creio que o meu Redentor vive. Jó, com certeza, ainda não tinha ideia acerca de Cristo Jesus. Por isso ele depositou a sua fé e a sua confiança em Deus. Hoje, com a certeza que nós temos de que Cristo Jesus já veio, de que Cristo Jesus passou pelo Calvário, de que Cristo Jesus passou pelo túmulo, e de que o túmulo não o segurou, e de que Cristo Jesus venceu a morte, e de que Cristo Jesus está assentado à direita de Deus Pai, de onde há de voltar para julgar vivos e mortos. Hoje que nós já sabemos todas essas coisas, nós somos desafiados a mais do que nunca a depositarmos, a declararmos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e reina assentado à direita de Deus Pai, aquele que pelo poder da sua palavra trouxe mortos à vida, aquele que pelo poder da sua palavra libertou pessoas escravizadas pelo inimigo, aquele que pelo poder da sua palavra curou enfermos, aquele que pelo poder da sua palavra demonstrou poder sobre a natureza, controle sobre o tempo, ao acalmar uma tempestade, aquele que pelo poder da sua palavra andou sobre as águas, aquele que pelo poder da sua palavra fez com que uma figueira secasse. Nós estamos sendo desafiados hoje, assim como Jó, cremos, colocamos nossa fé, uma fé inabalável em Cristo Jesus. Mesmo que todas as coisas ao nosso redor digam que estão difíceis as situações,
nós somos desafiados, assim como Jó, a dizer: não importa, porque eu sei que o meu Redentor vive. A fé de Jó não estava em um Deus de madeira ou de metal. A fé de Jó não estava em um pensamento filosófico ou numa energia cósmica. Estava em um Redentor, aquele que pode resgatar, um Redentor vivo. Hoje, nós comemoramos o túmulo vazio. Hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa, porque justamente aquele que nós cremos não está mais lá. Nós não precisamos mais procurar entre os mortos aquele que vive, porque Cristo Jesus ressuscitou. E Ele é o nosso motivo de fé, é nele que nós somos convidados a depositar a nossa esperança neste momento. Assim como Jó declarou que o seu Redentor está vivo, nós também podemos declarar e devemos declarar: eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que Jesus Cristo está vivo, e eu espero nele, eu confio nele, eu ponho a minha fé nele. Aquele que nos convida a confiarmos nele não está mais entre os mortos. Em quem nós temos confiado hoje? Diante de tantas promessas, diante de tantas atitudes que temos visto todos os dias, em quem nós temos depositado a nossa confiança para passarmos por este momento de crise que estamos vivendo? Jó nos ensina acerca da fragilidade da vida. Jó nos ensina sobre a nossa impotência diante dessa fragilidade. Mas Jó nos ensina que quando nós estivermos em meio ao caos, nós devemos crer em Jesus Cristo, ter uma fé inabalável nele, uma confiança certa de que nós também podemos declarar como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e é nele que eu espero, é nele que eu confio, é nele que eu sei que ainda há esperança. É nele que eu vou esperar. Então a primeira atitude de Jó, que o fez realmente entender que ainda há esperança, é que Jó continuou crendo em Deus. E nós, se cremos que ainda há esperança, devemos continuar crendo em Jesus Cristo, com uma fé inabalável, com uma fé firme, independente do que estejamos vivendo. Mas num segundo momento, uma outra atitude que Jó teve e que o levou a entender que ainda há esperança, que ele ainda poderia continuar esperando dias melhores, está exatamente na segunda parte do versículo de número 25, onde o texto nos diz o seguinte: eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó não somente creu em Deus, mas Jó também creu no agir de Deus sobre a face da terra. E é exatamente isso que nós vemos por meio da leitura desse texto. Por fim se levantará sobre a face da terra. Na continuidade, Jó, mesmo frente a tudo o que estava vivendo, ele declarou ter a certeza de que não sabia quando. Ele não sabia quando, mas que a qualquer momento do dia e da noite, o seu Redentor se levantaria sobre a face da terra. Assim, Jó afirma crer na intervenção de Deus na história da sua vida. Justamente porque Jó estava sendo dado como uma pessoa culpada. A família, os amigos, estavam acusando Jó de terem pecado contra Deus. E Jó sabia da vida de integridade, de retidão, de submissão que ele tinha diante de Deus, de temor. E Jó estava sendo injustiçado. Além de tudo que ele estava passando, a dor no próprio corpo, a dor da perda dos filhos, a dor da perda dos bens, a dor da perda dos amigos. Além de toda essa dor, Jó estava sendo dado como injusto diante de Deus. Mas Jó, por meio dessa declaração, ele afirma crer que Deus, num determinado momento,
ele haveria de se manifestar para provar a sua inocência, pois todos o acusavam de ter pecado. E, portanto, Jó estava passando por todo aquele sofrimento, segundo seus amigos e parentes, por conta do pecado. Jó esperava ser dado como inocente por aquele que realmente conhecia a sua vida. Em outras palavras, o que Jó está dizendo aqui é: um dia, quem há de dizer se eu sou culpado ou não é o próprio Deus, e não vocês. E eu sei que este Deus que eu creio, a qualquer momento, ele agirá na história. Uma coisa é certa, Jó não sabia quando, mas Jó cria e esperava a justiça de Deus. E sendo assim, em vida ou após a morte, Jó confiava nessa intervenção de Deus. Quando Jó usa essa expressão de redentor, essa ideia de redentor, essa ideia de resgatador no Antigo Testamento, era algo muito claro para Jó e para as pessoas. A figura do resgatador era, na verdade, segundo Levítico, capítulo de número 25, uma pessoa que normalmente era um parente próximo, influente da família, que podia, em tempos de dificuldades, agir, recorrer quando as pessoas estivessem em perigo. Então Jó tinha Deus como um resgatador. Em outras palavras, Jó está dizendo: eu sei que o meu Deus, no tempo oportuno, ele há de me defender, assim como a imagem do resgatador que nós temos nos nossos dias. É o que Jó estava declarando. Mas qual era a função do resgatador? O resgatador ele tinha algumas funções, como comprar de volta a terra da família vendida em tempos de crise. Se a crise assolasse e eu, por dificuldade, vendesse uma terra, quando a crise passasse, o resgatador poderia adquirir aquelas terras de volta. Mas o resgatador também tinha o papel de libertar parentes dele que, de forma injusta, haviam sido escravizados. O papel do resgatador era libertar parentes que, de alguma maneira, em determinado tempo, foram levados como escravo. Mas também o resgatador no Antigo Testamento, instituído por Deus em Levítico capítulo 25, ele tinha o papel de dar continuidade à descendência dos seus parentes. E uma outra função do resgatador em Levítico era vingar a morte de um parente. Nós estamos vendo aqui então que Jó tinha em sua mente que Deus é um resgatador. Deus é aquele que liberta escravos. Deus é aquele que conquista de volta aquilo que foi levado em tempo de dificuldade. Deus é aquele capaz de dar continuidade à descendência. Deus é capaz de ser aquele que garante a procedência, a continuidade de uma família. E Jó, ao enxergar Deus como sendo um resgatador, ele vem nos fazer enxergar que o nosso resgatador já chegou, que é Jesus Cristo. Porque, na verdade, nós fomos dados como escravos por conta do nosso pecado. Deus deixou claro para Adão que quando ele pecasse, o homem certamente morreria. E a partir do momento que o representante da humanidade pecou, Adão, naquele instante nós passamos a ser propriedades do inimigo, condenados à morte eterna. Mas quando Jó diz que confiava no agir de Deus, no resgatador, no redentor, basta nos lembrarmos de Jesus Cristo, o que ele fez por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo Jesus nos resgatou da morte. Cristo Jesus nos resgatou das mãos do inimigo. Cristo Jesus quebrou as cadeias do pecado que nos prendia. E então, nesse resgatador, nós podemos esperar, assim como Jó esperou no seu agir.
Nós não sabemos quando, mas uma coisa é certa: se de dia ou de noite, a qualquer hora, o nosso Redentor se levantará sobre a face da terra também. E assim resgatará todos aqueles os quais ele comprou com o seu sangue, os quais ele arrancou das garras de Satanás, os quais ele realmente libertou da escravidão do pecado, para então, por toda a eternidade, estarmos e habitarmos na presença de Deus. Entender que Deus é o nosso resgatador. Entender que no tempo oportuno Deus há de agir. Romanos capítulo de número 8, verso de número 35 em diante, nos faz entender que esse resgatador, esse redentor que nós temos, que é Jesus Cristo, e que nós devemos crer no seu agir, ele não deixará que nada nos tire dos seus braços. É exatamente o que Paulo fala em Romanos 8, 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jó cria que o seu resgatador não permitiria que ele fosse envergonhado. E o que nós somos convidados a cremos hoje em nossos dias é que realmente em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador, nós também jamais seremos envergonhados. Nós jamais seremos deixados de lado por conta da nossa fé, porque a fé que ele nos leva a ter é uma fé verdadeira, é uma fé na pessoa dele que nós podemos confiar, porque ele é o próprio Deus. Crer que o Senhor Jesus agirá é ter esperança. Se nós conhecemos a Deus, se nós vivemos com Deus, nós devemos crer que nada vai nos tirar, nada vai nos separar do amor com que Ele nos comprou, do amor com que Cristo Jesus resgatou-nos na cruz do Calvário. Para quem teve a oportunidade de ver, a sexta palavra da cruz foi exatamente estar consumado. E um dos sentidos de estar consumado é a propriedade definitiva. Cristo, quando lança o seu clamor de estar consumado, ele está dizendo: eu os comprei com o meu sangue. Agora eles são propriedades exclusivas minha. E ninguém vai poder tirá-los dos meus braços. Nem morte, nada neste mundo, nem um vírus invisível pode tirá-los do meu braço. É neste sentido que Jó está declarando que confia no agir de Deus. É neste sentido que nós somos convidados a crermos no agir de Deus em nossas vidas. Porque nele nós podemos esperar de que no tempo certo, não sabemos quando, ele se levantará sobre a face da terra. E assim, ele fará a sua justiça. Justiça essa que Jó também espera. Se você não conhece a Deus, olhe para a cruz de Cristo e saiba que ele pode agir de maneira a mudar a sua história por toda a eternidade. Agora, se já conhecemos a Cristo, nós devemos confiar que nada vai nos separar dele, pois Cristo Jesus nos redimiu, nos comprou
pagou a dívida que era nossa e passou a ser o nosso proprietário. Não importa o que passemos, não importa o que enfrentemos neste mundo, o que importa é sabermos que, por fim, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, se levantará sobre a face da terra. E assim virá sobre aqueles que foram comprados por Ele a herança que nos está reservada no porvir. Temos que crer no agir de Deus, saber que nem tudo acaba aqui, saber que a nossa esperança não está firmada nas coisas deste mundo, mas que a nossa esperança está firmada no nosso Redentor, que se levantará sobre a face da terra. Um dia, ele descerá dos céus, da mesma forma que subiu, só que agora em glória. E todo joelho se dobrará perante ele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É essa confiança que Jó declara no agir de Deus, na certeza de que nós podemos crer nas suas promessas. E quando cremos, nós veremos que ainda há esperança. Não está acabado, não está terminado. Mas por fim, neste texto, nós vemos que o que fica claro, que levou Jó a entender que ainda há esperança, é que Jó creu no poder da vida sobre a morte. E isso ele descreve no verso de número 26 e 27, onde ele diz: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Por fim, Jó declara que cria que mesmo que ele morresse, Deus era capaz de tirá-lo da morte. Nós temos que entender que Jó estava beirando uma situação de morte por conta da sua saúde. Ele foi acometido de tantas feridas que no livro de Jó nós vemos que ele se coçava com cacos de telha, de tão grande que era a angústia dele, ocasionado pelas feridas. E isso com certeza traz infecções, isso com certeza traz debilidade no físico, que, juntado com muitos outros fatores, com certeza podem levar a pessoa à morte. E Jó sabia que poderia morrer, mas diante dessa declaração dele, ele expressa a esperança, dizendo: mesmo que eu morra, eu sei que chegará um dia que o meu corpo, que a minha pele, será revestida, será restaurada. Jó, na verdade, ele não cria somente num Deus criador, mas Jó também cria num Deus salvador. Jó sabe que a vida dele não terminaria quando ele baixasse a sepultura, porque ele cria num Deus que era capaz de salvá-lo. E é interessante a concepção que eles tinham no Antigo Testamento acerca da morte. Quando nós olhamos pelas páginas do Antigo Testamento, nós vemos que as pessoas criam que existiam o reino dos mortos, que era o Sheol, e que ficava abaixo da terra. E as pessoas então eram engolidas vivas, mas elas poderiam também serem levadas lá para baixo pelos laços de morte, que seriam os braços da própria morte que saíam da terra e puxavam as pessoas para o reino dos mortos. Era essa a concepção que eles tinham sobre morte. Justamente porque no Antigo Testamento você ouve muita expressão baixar a sepultura. Mas Jó aqui ele está declarando: mesmo que eu baixe a sepultura, eu creio que o meu corpo será transformado, e o meu corpo e os meus olhos verão a Deus. Mas é interessante também entendermos
que no Antigo Testamento, essa ideia de poder fugir da morte, de sair da sepultura, também era algo real. Em outras palavras, as pessoas criam que iam para o reino da morte, sim, mas as pessoas criam também que poderiam ser resgatadas de lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6, nos diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Vejam vocês que eles conheciam o poder de Deus, que poderia fazer as pessoas descer a sepultura, mas também poderia fazer as pessoas saírem de lá. E é neste Deus que Jó está declarando a sua confiança. É neste Deus que o salmista, no Salmo de número 16, versos 10 e 11, também declara a confiança de que Deus era capaz de tirá-lo da sepultura. Salmo 49, verso 15. O salmista também declara que Deus tem poder da vida sobre a morte. E mesmo que ele descesse ao reino da morte, Deus era capaz de tirá-lo de lá. Vejam vocês que Jó cria nesse poder, assim como nós devemos crer. E a certeza de Jó era tão grande que, se você perceber nesses 2 versículos que nós lemos, ele diz que tem a certeza que verá a Deus 3 vezes. Verso 25, 26 no final: verei a Deus. 27, vê-lo-ei por mim mesmo. E no 27, no final: os meus olhos o verão. A certeza que Jó tinha dessa vitória da vida sobre a morte não era uma certeza pequena. O que ele está declarando aqui, ele está enfatizando por 3 vezes que ele tem a plena certeza de que um dia, mesmo que ele baixe a sepultura, ele há de ser ressurreto pelo poder de Deus, e com os seus próprios olhos ele enxergará, ele verá a Deus. E é esta fé que nós devemos ter. De igual forma, em Cristo Jesus, nós cremos também, devemos crer, que mesmo que passemos pela morte aqui neste mundo, pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus, além dele nos ressuscitar, além dele transformar o nosso corpo, ele nos levará para habitar com Deus por toda a eternidade. É interessante que essas são as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 50. Veja o que Paulo diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, não é em vão. Parece que Jó conhecia esse texto, mas não conhecia. Ele conhecia o Deus que escreveu esse texto. E as mesmas promessas que Jó tinha, de que se ele baixasse a cova, Deus tinha poder para tirá-lo de lá, para transformar o seu corpo, e assim permitir que ele visse com seus próprios olhos a Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós também temos essa promessa, de que seremos transformados com um novo corpo, uma nova pele, seremos revestidos, e então nós poderemos contemplar a Deus. Poderemos então habitarmos na presença de Deus por toda a eternidade. É por isso que Jó declara que ainda há esperança, porque independente do que ele estava passando, ele cria
que mesmo que o pior acontecesse com ele, Deus tinha poder de trazê-lo à vida novamente por toda a eternidade. Jesus Cristo, nosso Redentor, está vivo e nós podemos crer no amanhã. Mesmo diante do que nós estamos vivendo hoje, não podemos deixar que a nossa esperança seja sufocada. Não podemos deixar que a nossa esperança perca o brilho. Não podemos deixar que a nossa esperança seja morta. Porque o fato de Jesus Cristo viver nos leva a podermos crer no amanhã. Assim, ainda há esperança quando cremos no poder de Cristo Jesus sobre a morte. E este poder foi demonstrado 3 dias após a crucificação. Muitos hoje em dia se desesperam por crerem que a vida termina aqui. Muitos ficam se questionando o que há depois da morte. O interessante é que Jó nos ensina sobre isso, pois chegará um dia em que a vida prevalecerá sobre a morte pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E assim, com os nossos olhos, nós veremos o nosso Redentor que vive. Essa é a declaração de Jó, que o faz ter esperança. Essa é a declaração de Jó, que o leva a ter forças para seguir adiante, mesmo diante de toda a tragédia que ele está vivendo. Jó sabe que ainda há esperança. Então nós podemos concluir que, frente à fragilidade da vida e frente à nossa impotência em fazermos algo, nós somos convidados a crermos que ainda há esperança. Assim como Jó, este é o desafio para nós hoje. E nós desfrutaremos dessa esperança quando nós tivermos uma fé inabalável em Deus, em Cristo Jesus. Uma fé que nos leva a não esperar em homens, não esperar na ciência, não esperar nos fatos, mas esperar no Senhor, Criador do céu e da terra. A nossa fé em Cristo Jesus mantém a nossa esperança viva. Mas também Jó nos ensina que ainda há esperança quando nós cremos no agir de Deus. E este agir de Deus está realmente no fato de que o que nós estamos vivendo aqui é passageiro, é temporário, porque chegará o dia em que o Redentor se levantará sobre a face da terra. E então todos verão o seu poder, todos contemplarão a sua santidade, e a justiça dele será aplicada. Mas Jó mantém a sua esperança viva, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, justamente porque Jó, ele cria no poder da vida sobre a morte. Nada neste mundo pode nos arrancar dos braços de Deus, que nos levou para lá por meio do amor de Cristo Jesus. Nenhuma situação, por pior que seja aos olhos humanos, pode nos privar dos braços do Pai. E é essa certeza que Jó tinha. Eu sei que mesmo que eu baixe a sepultura, Deus me tirará de lá e me revestirá o corpo. E é essa promessa que nós temos da parte do nosso Deus, que um dia seremos transformados num corpo incorruptível. E então, por toda a eternidade, habitaremos na presença de Deus. Ainda há esperança, não nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que Deus nos ajude. Assim como Jó, frente aos tempos difíceis que estamos vivendo, a esperarmos neste Deus,
a confiarmos no seu agir e a confiarmos no seu poder. Amém.